Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre revisão de próteses penianas. Eu tenho feito ultimamente muita revisão de prótese peniana de pacientes externos, vindo de outros estados, até de outros países, né? Ultimamente a gente fez uma revisão com um paciente da Dinamarca, tem pacientes também aqui da América do Sul, do Paraguai, pacientes da África, Moçambique, pacientes lá de Monte Carlo, até vieram para cá, então Estados Unidos. Então realmente eu tenho pego pacientes de todos os lugares do Brasil e do mundo para fazer revisão de cirurgia. E aí eu quero explicar coisas importantes para vocês relacionadas a esse tipo de procedimento, né? Muita gente tem dúvida falando, eu preciso revisar minha prótese, quando preciso, o que é que... Então, esse vídeo vai ser para esclarecer essas dúvidas. Então, um assunto relevante, mais específico, né? Eu me dedico justamente a esse assunto, a essa cirurgia, né? Que é a disfunção erétil, implante de prótese peniana, doenças de Peyronie, reposição hormonal masculina, mas principalmente a essa parte genital, as cirurgias genitais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Antes de começar o vídeo, deixa a curtida, isso estimula a gente a cada vez produzir mais conteúdo relevante, assunto importante, a equipe de alto volume entregue para você de bandeja de graça, então deixa a curtida, motiva a gente, deixa o comentário, toca no sininho e se inscreve no canal para saber mais coisas sobre performance masculina. Vamos lá. Pessoal, tem 3 motivos por que a gente revisa uma prótese peniana. Um é mau funcionamento, tá? Mau funcionamento, hoje a gente tem 2 próteses, né, que são muito já estudadas, são próteses americanas, próteses super confiáveis. Então, o mau funcionamento não é muito frequente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Outra é mal colocação da prótese peniana. Então, alguma falhazinha ali na cirurgia da equipe que colocou a prótese peniana que realmente o paciente não gostou, fica ruim mesmo e a pessoa precisa revisar, né? Infelizmente, muita gente ainda coloca prótese peniana com cirurgiões urologistas com baixo volume. Tem uma pesquisa americana que fala que 75% das próteses colocadas nos Estados Unidos são colocadas por urologistas que colocam menos de 4 próteses por ano. Quer dizer, menos de 4 próteses por ano é muito baixo volume. O colega urologista pode ser muito bom em todas as áreas que ele faz, mas naquele tipo de cirurgia é uma cirurgia com muito detalhe, que parece fácil, mas absolutamente não é. Tem inúmeras variáveis que a equipe tem que estar, realmente ser uma equipe dedicada para endereçar todos os pontos e sair um resultado bom. E esse que é realmente o ponto. Por quê? Muita gente meio que queima a prótese peniana. Porque às vezes a colocação não é por um time de alto volume. Isso faz toda a diferença no resultado. Existem times de alto volume aqui no Brasil, né? Então, só procurar um desses times de alto volume para fazer a cirurgia, a primeira cirurgia, que é lógico que é a mais importante. Mas se você tem alguma prótese e quer ajeitar, aí sim é mais importante ainda, que a cirurgia de revisão é mais difícil, né? Bem mais complexa do que a primeira, tá? Então, mau funcionamento, alguma falha na colocação, que a gente vai falar de crossover, né? Perfurações e outras, tá?
E a terceira é infecção, tá? Infecção é também realmente uma das causas que realmente não tem nada a ver com a prótese em si, às vezes a condição do paciente, como é feito, como é colocado, então tem várias variáveis aí que estão relacionadas com infecção. Equipes de alto volume também têm uma taxa menor de infecção e realmente revisões por infecção depois ficam cada vez mais complexas, tá bom? Então vamos falar um pouco dessas 3 causas. Mau funcionamento. Mau funcionamento de prótese peniana inflável ocorre mais ou menos em 20% dos casos em 10 anos e 47% dos casos em 20 anos. Ou seja, um indivíduo que colocou uma prótese peniana hoje, né, ele tem 80% de chance de em 2033 estar lá com sua prótese peniana inflável, bonitinha, sem precisar nenhuma revisão por mau funcionamento. Ele tem mais de 50% de chance de em 2043 estar lá com sua prótese inflável, bonitinha, sem precisar de revisão, tá? Então, e outra coisa, se precisar de revisão, essa prótese é uma Titan da Coloplast, ela dá 10 anos de garantia. A garantia é da prótese, não é do cirurgião, do urologista, cirurgião, né, que fez o procedimento, não é o hospital, é da prótese, né, se for provado que é um mau funcionamento, né. A AMS, né, AMS 700 CX ou LGX, né, da Boston Scientific, ela tem uma garantia de 7 anos, tá? Então, também nesses 7 anos, se der problema, é coberto na AMS. Na Coloplast, 10 anos de garantia, tá? Então, mau funcionamento, geralmente, é uma cirurgia mais tranquila, mas que deve ser feita também com time de alto volume. O paciente geralmente ganha aí 1 centímetro, 2 centímetros, até porque a prótese expandiu o tecido peniano, né, um expansor tecidual, e está relacionada também ao aumento de taxa de infecção por uma coisa chamada de biofilme, tá? Então é uma cirurgia que tem que ter bastante cuidado na parte de limpeza, lavagem local, né? Hoje tem o Irrisept, né, que está em alta lá nos Estados Unidos e está com uma boa eficácia, soluções antibióticas complexas que a gente faz uma mistura de antibiótico, antifúngico, esse Irrisept, que aqui no Brasil não tem, mas a gente faz um parecido com lá nos Estados Unidos. Então, realmente temos um sucesso muito bom nessa troca de prótese por mau funcionamento, se ocorrer, tá? Então esse é um ponto. E é uma cirurgia, em geral, mais tranquila. Tem a cirurgia, então esse aí a gente já falou, mau funcionamento. Tem o segundo, que são as falhas na colocação. Então é aquele paciente que colocou a prótese peniana e não ficou satisfeito, achou que tem alguma coisa estranha, não está funcionando direito por algum motivo, ficou com a glande muito murcha, ficou com a ponta muito mole, ficou muito rodado, uma prótese ficou muito mais alta que a outra. Então é aquela cirurgia que o paciente está meio incomodado com aquilo, né? E aí às vezes precisa de revisão porque pode ter acontecido realmente alguma falhazinha no intraoperatório. E essa falha pode ser um crossover, né, que a gente chama, uma prótese cruzar para o outro lado, na parte distal, quer dizer, na ponta do pênis, ou na parte proximal, que é na base, na crura, na raiz do pênis. Ou então até na parte média. Tem vários tipos de
desses crossover. Eu recebo, às vezes, pacientes, né, como eu falei, de outros estados, de fora, com algumas dessas coisas para resolver, desses pepinos aí para resolver. E realmente é uma cirurgia mais complexa que a gente endereça aí para poder alinhar e deixar tudo com a rigidez axial boa, num bom posicionamento, tá bom? Então, esse crossover é uma coisa que pode acontecer. Perfurações também é outra coisa que pode acontecer, tanto na parte distal quanto na parte proximal, né, na ponta do pênis ou na base. O pump, né, essa bombinha, pode ficar numa localização muito ruim, muito aparente também, é outra causa de revisão, né? O reservatório pode descer e fazer uma hérnia, também é outra causa de revisão, realmente por algum problema, ou então ficar um reservatório muito visível, muito palpável. Então, todas isso que eu falei, são causas de revisão por alguma coisa que aconteceu na primeira cirurgia. Isso não é impossível acontecer com equipe de alto volume, mas é muito menos provável, porque geralmente equipe de alto volume se acontece alguma coisa dessa, identifica e resolve no mesmo procedimento. Então o paciente já sai da sala resolvido. Tá? Bom, então já falamos de duas coisas. A terceira motivo da revisão: infecção. Na infecção é o seguinte, a taxa de infecção varia de acordo com o paciente também. Pacientes diabéticos têm uma chance um pouquinho maior de ter infecção. Então, uma infecção no paciente saudável, virgem, né, de prótese, nunca colocou prótese, não é troca, não tem diabetes, não é fumante, nada. Em equipe de alto volume, menos de 1%. Tá? Pacientes diabéticos, pacientes fumantes, pacientes que realmente são cadeirantes, fazem sondagem para urinar. Então, esses pacientes têm uma chance um pouco maior, né, de infecção. Pacientes que já têm prótese peniana e vão trocar, então aí varia em torno de 3 até 5%, né, de chance de infecção nesses casos, tá bom? Então, infecção, quando acontece, a gente pode tratar com antibiótico correto, com paciente internado, câmaras hiperbáricas. A gente pode fazer uma cirurgia de revisão para tirar as próteses, lavar de uma forma também padronizada e colocar próteses semi-rígidas no local para poder manter o pertuito, e depois, se o paciente quiser, ele volta a colocar a prótese inflável, tá? Então essa é outra abordagem que é muito utilizada, né? Que eu particularmente, se acontece alguma infecção, que pode acontecer alguma infecção, a gente opta por esse tipo de procedimento, né? Ou só o antibiótico, ou a revisão com a colocação da prótese maleável para manter ali os pertuitos, né? Manter aberto o pênis, né? O local de colocação da prótese. E esse é outro ponto também. Às vezes o paciente também que fez a cirurgia, às vezes com equipe que não tem tanto volume, tanta experiência com o caso, quando por acaso tem uma infecção, dependendo, né, do tipo, tira a prótese e fica sem nada. Antigamente se faziam isso, né? Tirava a prótese, lavava e deixava sem nada, né? Isso só em último caso a gente faz. Tem casos que ainda precisa fazer isso? Tem, mas é muito difícil, tá? Muito difícil. Fazer, deixar sem nada, sem prótese, né? Por quê? Porque depois o paciente vai querer colocar outra prótese. E se for colocado em 4 meses, mais ou menos depois,
6 meses depois, já vai ter uma fibrose. E essa fibrose é muito difícil, né, de penetrar e colocar hastes mais grossas. Então o paciente perde tamanho, perde calibre. Então é uma abordagem que a gente usa em último caso, a questão de, no caso de infecção, tirar as próteses e deixar o paciente sem prótese, tá? Lembrando que a infecção em equipes de alto volume é menos de 1%, e em casos, mesmo com fatores de risco, né, mesmo paciente fumante, obeso, diabético, também é baixa essa incidência, tá? Mas é maior do que o paciente que não tem esses probleminhas, tá bom? Então, é isso. A cirurgia de revisão é uma cirurgia mais complexa, seja ela qual for, é uma cirurgia de mais detalhes, é uma cirurgia que tem que ser endereçada realmente por equipes experientes, times que estão acostumados a colocar prótese e se dedicam a esse tipo de cirurgia. E se você tem uma prótese peniana e precisa de alguma revisão, realmente no Brasil tem alguns times que se dedicam especificamente a esse tipo de procedimento. Aí você procura e boa sorte, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? E compartilhe o vídeo se conhece alguém que tá com esse problema. Deixe os comentários se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho, curte o vídeo, porque a gente tenta compartilhar sempre conteúdo de relevância aqui com vocês, de forma gratuita, tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos.